O que é que se faz numa situação como esta, né? E se tiver pista molhada, quais os cuidados que nós devemos ter, né, exatamente para evitar acidentes, engavetamentos e outros acidentes mais graves? Vamos então ao vivo com o Neto Mota, que está exatamente no Senai, tem dicas para a gente de como evitar exatamente situações como essa, porque é fundamental a gente ter a revisão do nosso veículo, normalmente, claro, mas em dias de chuva o cuidado tem que ser redobrado, né, Neto? O sistema de freio dos veículos envolvidos no acidente da Cambona são bem parecidos com o sistema de freio desse carro aqui, que está no laboratório do Senai. Inclusive, eu vou conversar com o José Ailton, que é supervisor do setor de automotiva aqui e vai nos explicar. Professor, qual a diferença do sistema de freio desse carro, do ônibus e do caminhão? Bom, os sistemas são muito parecidos, eles têm a função de fazer a frenagem do veículo. Contudo, esses veículos de passeios, eles têm freio, é um freio hidráulico. Você pisa e o óleo vai fazer as suas ações. No caso de caminhões e ônibus, o freio realmente ele é acionado de forma pneumática, então ele é acionado através do ar. Com pequena diferença, mas eles fazem a mesma função. E o tempo de revisão de cada veículo, desse carro de pequeno porte, entre aspas, do caminhão e do ônibus, como é que funciona? De quanto tempo? Bom, na verdade, você tem o desgaste do sistema de forma em geral, mas a cada 6 meses é necessário fazer uma verificação do desgaste das lonas dos caminhões, dos veículos de passeios, veículos pequenos. Você tem desgaste das pastilhas de freio que você pode sentir ao longo de uma freada um pouquinho mais forte. Professor, agora a gente vai falar sobre aquaplanagem. Eu vou deixar o senhor subir aqui a plataforma para mostrar para a gente, porque Edson Moura, desde o início da manhã, muita chuva, chama a atenção aí do maceiense que colocou nas redes sociais, inclusive compartilhou no página Zap, a grande quantidade de água que fica, né, de lama e poças que ficam nas ruas da capital, por causa de problemas que a gente já conhece, falta de infraestrutura em algumas regiões, e isso acaba ocasionando aquele monte de água em várias regiões da capital, como eu acabei de falar. Isso pode causar, claro, não somente nessas regiões, mas até nas próprias rodovias, aquaplanagem, né, que é quando o pneu não consegue alcançar o solo, né? Isso, professor, explica melhor para a gente como é. Sim, na verdade, quando o pneu está com sua banda de rodagem bastante desgastada, o carro não consegue ter um contato, o pneu não consegue ter um contato com o piso, devido à água. E se o seu pneu do veículo estiver desgastado, o que vai acontecer? Esses sulcos no pneu é justamente para evitar a aquaplanagem, para tirar a água debaixo do pneu, para fornecer melhor atrito. Quando esse pneu está com essa banda desgastada, as pessoas conhecem como pneu careca, você corre o maior risco de ter aquaplanagem, porque a banda de rodagem não tem eficiência de tirar a água debaixo do pneu. E aí você vai perder a direção, vai perder o veículo. E agora vamos falar daqueles episódios onde o motorista olha assim e diz: eu acho que vai dar para passar ali, mesmo com a água batendo no joelho de quem está passando. Quais são os riscos para o motorista que se arrisca então a passar? Nesses casos, quando você tem uma rua que está alagada, o ideal é que você preze pela sua segurança, pela segurança do veículo. O que acontece? Para que você consiga evitar um prejuízo maior, se você verificar que a água está acima do meio-fio, não arrisque, né? Porque aí a água estaria acima da metade da roda. O ideal é que a água esteja pelo menos na metade da roda, dá para você passar com segurança. Desde que você mantenha o seu veículo em uma velocidade constante, de preferência em primeira marcha, sem acelerar muito mais com velocidade constante para que você possa passar. Se a água estiver acima da metade do pneu, né, se você observar na rua e estiver acima, não ultrapasse. Porque se esse carro admitir água para dentro, você vai ter um prejuízo muito grande com o veículo. E se ele parar, não tente para colocar em funcionamento. Deixa ele parado, chama um guincho e o melhor é evitar essa travessia de ruas alagadas. Professor, então vamos fazer um checklist ao vivo aqui. Choveu, o que é que eu tenho que prestar atenção primeiro para poder sair de casa de carro? Bom, na verdade, você precisa tomar os cuidados básicos para a sua segurança. Você conhece o estado do veículo, você sabe como é que estão os pneus do seu carro. Então, se você tem ciência de como estão os estados,
já precisa tomar cuidado com a velocidade que você está trafegando, a distância do carro da frente, a questão das palhetas do limpador. É necessário que você faça a substituição, principalmente quando começar as chuvas. Às vezes você diz, nós moramos no Nordeste, em Maceió, as chuvas são escassas, e aí termina você não trocando, o que evita ou dificulta a limpar o para-brisa como deveria, fazendo com que você tenha uma menor visibilidade. Então, está chovendo, como é que está o meu para-brisa, as palhetas do meu carro, como é que está o estado do pneu do veículo e os freios. Né? Os freios de suma importância devido ao acontecimento. Se nós já tivermos todas essas condições em mente e eu sei como é que está o estado do meu freio, eu sei que eu estou com segurança. Enquanto o senhor desce aqui o carro da plataforma, eu vou passar para o Edson Moura, que vai fazer uma pergunta aqui. Moura, agora é com você. Só para reforçar essa questão da distância segura, né, Neto? Claro, a gente tem que manter uma distância segura do carro da frente, mas em dias de chuva, essa distância precisa ser um pouco maior, não é, Ailton? Sim, em virtude, se você está com pista seca, né, pavimento seco, você tem uma distância de frenagem, quando está chovendo, essa distância de frenagem ela aumenta, consequentemente a distância do carro do veículo realmente aumenta, é isso mesmo, Edson. Perfeito. Obrigado, Ailton, pelas orientações. Obrigado, Neto, também. E o reforço é esse, né? Redobrar a atenção com a chuva e manter em dia as revisões do carro, porque a gente sabe que vai precisar. O carro tem que estar bem revisado para você não ter nenhum tipo de problema quando precisar de todos os componentes do veículo. Obrigado, Neto, pelas suas orientações também. Vai só começar o período chuvoso, né? Então, assim, que esse acidente sirva de exemplo, né? A gente sabe que o causador, segundo o próprio motorista do caminhão, foi a falta de freio no caminhão, mas, claro, que todos que estão no trânsito precisam tomar cuidado para evitar acidentes e engavetamentos, que são muito mais frequentes quando a pista está molhada.